a manipulação das causas nobres e justas, como é a causa da proteção dos índios, não é a única no mundo. Ela tem paralelo com a manipulação da causa do meio ambiente. É muito parecida. As potências usam o meio ambiente, as causas indígenas, os direitos humanos, a democracia, a liberdade, como usaram o anticomunismo no passado. O que era o anticomunismo? Era o pretexto para fazer golpes de Estado, para defender interesses econômicos em função da defesa da liberdade e da democracia. Depois que o comunismo deixou de ser o pretexto, porque não era de fato ameaça, era o pretexto, eles procuraram outros pretextos. A causa indígena é um deles, porque é uma causa nobre e justa. O ambientalismo é outra causa. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, escreveu um livro chamado A Terra em Balanço. Nesse livro ele descreve detalhadamente como usar o meio ambiente para a agenda de interferência na vida e no assunto dos povos onde os Estados Unidos tenham interesse. Eu até citei essa passagem no meu relatório sobre o Código Florestal para demonstrar como, para além de ser uma causa nobre e justa, o ambientalismo também era uma bandeira de manipulação de interesses de nações, de povos e de países fortes contra interesses de nações mais fracas. Mas o que mais chama a atenção, que eu queria citar aqui para os senhores como exemplo dessa manipulação, não é uma coisa recente. Eu vou aos anos 20, entre os anos 26 e 27 e 28, quando a Liga das Nações foi reunida na Suíça, o Brasil destacou para seu representante um grande diplomata e político e homem de Estado chamado Afrânio de Melo Franco, que veio a ser o pai do futuro chanceler, deputado e senador Afonso Arinos de Melo Franco. Afonso Arinos de Melo Franco, parodiando Joaquim Nabuco, que escreveu sobre o seu pai, Nabuco de Araújo, estadista do Império, Afonso Arinos escreveu O Estadista da República, 2 ou 3 volumes para contar a vida, a biografia do pai Afrânio de Melo Franco. E no livro do Afonso Arinos sobre o Afrânio, há essa passagem que eu vou aqui sucintamente descrever. Quando chegou à Suíça para ser embaixador do Brasil na Liga das Nações, Afrânio de Melo Franco, como homem de talento, recebeu a relatoria de uma comissão que debatia o direito das minorias nacionais. E ele foi colhendo os depoimentos, observando as posições, e chegou à conclusão que essa agenda era uma proposta da Alemanha, que, a pretexto de defender as minorias nacionais na Polônia e na Tchecoslováquia, na verdade, ambicionava a intervenção alemã no corredor polonês e na região dos Sudetos. Ou seja, na verdade, era o pretexto para a intervenção alemã na Polônia e na Tchecoslováquia. Ele foi mais longe. Ele disse: a proteção das minorias nacionais, que é uma causa justa, na verdade está sendo um pretexto para se passar por cima e se atropelar o direito das maiorias nacionais. O rompimento do direito das maiorias está sendo o objetivo cujo pretexto é a defesa do direito das minorias. Interessado nesse assunto, eu fui buscar mais informações, agora já em outra literatura. Há um livro também de um jornalista que foi chefe da assessoria de imprensa do Congresso americano, que é uma biografia do Rockefeller, e lá, pelas tantas, ele descreve
como a Alemanha usou também as populações indígenas para criar conflito nas Américas. Primeiro nos Estados Unidos. Tudo do que nos acusam hoje, a Alemanha acusou os Estados Unidos. De não respeitar as minorias indígenas, de passar por cima dos direitos indígenas, de não reconhecer a identidade indígena, para, usando as populações indígenas, criar dissensões, desconfianças e fraturas internas na sociedade americana às vésperas da guerra. Mais do que isso, usar a defesa das causas indígenas como uma forma de desestabilizar os países da América do Sul. E quando chegou no caso brasileiro, pasmem os senhores, a Suprema Corte alemã declarou que os índios eram arianos, que os índios brasileiros eram arianos, como uma forma de estabelecer alguma identidade que justificasse também a solidariedade alemã diante das nossas populações indígenas. Eu vi essa citação nesse livro, anotei, transcrevi em alguns trabalhos sobre a questão da Raposa Serra do Sol, mas tive o cuidado de pedir que a embaixada brasileira em Washington recolhesse o documento citado por esse livro para ter certeza de que, de fato, isso tinha acontecido e o documento original de onde o livro do autor americano faz a citação está, de fato, em minha posse. Então, nesses momentos de crise e de disputa entre interesses nacionais que se confundem com interesses geopolíticos, com interesses econômicos, as causas, ou de direitos humanos, ou de minorias, ou de meio ambiente, ou da democracia, ou da liberdade, isso tudo se confunde na agenda geopolítica que marca as disputas em curso em todo o mundo. E o Brasil tem sido particularmente alvo dessa agenda desestabilizadora. Nós somos acusados de ferir os direitos humanos. Recentemente, nós importamos uma forma de enfrentamento da desigualdade racial que não conhecíamos, que é a fórmula praticada pelos Estados Unidos. Nós conseguimos também a proeza de importar para o Brasil. Nós estimulamos, às vezes, por instituições de Estado, a agenda de fratura, de fragmentação da nossa relação com as populações indígenas, o enfraquecimento do elemento-chave de um país em construção como o Brasil, que é a identidade nacional. Por acima das nossas diferenças, dos nossos desequilíbrios, das nossas desigualdades, das nossas desconfianças, um elemento-chave para a superação das nossas dificuldades, que é a identidade nacional, a centralidade da questão nacional. E quando você fragmenta, quando você fraciona, quando você divide ou cava abismos nessa identidade, naturalmente você dificulta a consecução, o alcance desses objetivos nacionais e dos interesses nacionais estratégicos. Recentemente, voltou à luz do dia a votação, ou a possibilidade de votação de uma matéria no Supremo Tribunal Federal, que é um exemplo dessa questão, que é a exclusão da área indígena demarcada em Roraima de 2 municípios, o Iramutã e Pacaraima. Conheço os 2 também. Tive mais de uma vez nesses 2 municípios. Aliás, apresentei, na época da demarcação da Raposa Serra do Sol, ao presidente Lula,
a prefeita, que era do então Partido dos Trabalhadores, a prefeita de Uiramutã, que disse ao presidente, o avô dela tinha chegado ao Uiramutã em 1908, o pai dela já tinha nascido ali e ela também. Como é que ela podia ser considerada invasora? Invasora do que exatamente? Os peritos e antropólogos, está aqui também para os senhores. Comissão externa destinada a avaliar em loco a situação da demarcação em área contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol no estado de Roraima. Presidente Moacir Miqueleto, saudoso, falecido e querido deputado do Paraná, relator deputado Lindenberg Farias. Está aqui. Escolhido por mim, na época, exatamente por não ser ligado a nenhum estado da região norte, a nenhum estado com questão, disputa de demarcação, era um deputado do Rio de Janeiro, está aqui. Excelente e belo relatório. Descreve todas essas manipulações. As manipulações dos laudos de demarcação, o deslocamento e o desdobramento de aldeias indígenas para ampliar a área demarcada. Localizar dentro do Brasil tribos ou aldeias que estavam na Guiana para ampliar a área demarcada. Falsificar o censo dos índios para ampliar a área demarcada. Tudo isso está aqui, nesse relatório. Naturalmente, ninguém foi investigado, ninguém foi punido, ninguém respondeu por isso. E se deu, como a outras instituições de Estado, uma autonomia absoluta, sem qualquer tipo de mediação. Eu vi lá, a maioria desses índios não queria essa demarcação em área contínua. Digo com certeza aos senhores. Eu vi índias chorando na minha presença e de outras testemunhas, porque não queriam a retirada de outras pessoas das suas áreas. Porque quem é índio e quem é não índio, onde tudo já se misturou. Onde você vê uma índia chegar com uma filhinha, loira e dos olhos azuis. E eu pergunto, é sua filha, índia? É. E o pai? É um gaúcho. E essa criança é o quê? Não é índia. Porque o pai não é índio. Também não é gaúcha, porque a mãe não é gaúcha. É uma mestiça, condenada por essa antropologia a viver sem identidade. Há, nesse relatório, um depoimento de um professor da Universidade Federal de Viçosa, que fez o mestrado e o doutorado em pedologia, e fez as pesquisas exatamente em Roraima. E o que é que diz o professor? Ele diz exatamente isso. Que ali não existe mais uma civilização indígena, nem uma civilização branca. O que existe é uma civilização miscigenada. No século XIX, os nordestinos que foram para Roraima levaram, e na convivência com os índios, incorporaram culturas, manejos, que os índios não conheciam. O manejo do gado, por exemplo, do macuxi, é um manejo completamente diferente e único, que não existe em outro território do Brasil. Só quem maneja o gado como macuxi é o macuxi em Roraima. Adotaram o feijão que não conheciam. Criaram uma civilização mestiça condenada a ser extinta pela demarcação e pela retirada das pessoas dessas terras. Lá num determinado lago, que também foi incorporado na área demarcada, um cidadão já com 80 anos, nascido nessa área, mas não sendo índio, antropologicamente puro, obrigado a partir, pediu para uma filha que enchesse uma garrafa PET com a água do lago e um saco de areia, para que quando morresse, pudesse ser lavado com a água daquele lago e pudesse ser enterrado, repousando a cabeça na areia da terra onde ele nasceu e da qual foi expulso. É isso, senhores. É esse tipo
de relação que essas instituições e essas entidades produzem. Como é que nós podemos ter soberania, falando da minha área na fronteira, se você tira as cidades? Nós vamos achar que um pelotão de fronteira vai assegurar a soberania do Brasil? O pelotão de fronteira assegura a presença do Estado brasileiro, assegura a posse daquele território. Mas a defesa é algo muito mais complexo, muito mais sofisticado. A defesa precisa de adensamento demográfico, de atividade econômica, de agricultura, de comércio, de indústria. A defesa precisa da presença da população, do interesse econômico concreto presente naquela área. E se você tira da sua fronteira remota 2 cidades que você conseguiu construir, Pacaraima e Uiramutã, você exclui. Você fragiliza a própria presença nacional, não é só a presença do Estado, numa região extremamente vulnerável. Nós temos, senhores, 17 mil quilômetros de fronteira, quase isso, para proteger a sua maior parte, fronteira erma, abandonada do ponto de vista da presença do Estado, onde só um pelotão do Exército aqui, outro a 1000 quilômetros, constitui uma referência. Só com a Bolívia, a nossa fronteira é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Só com a Bolívia. Toda a fronteira sul dos Estados Unidos com o México é menor do que só a nossa com a Bolívia. Em Tiriós, na fronteira com o Suriname, não se chega nem de barco e nem de automóvel. Só se chega pelas asas da FAB. Não tem outra forma de se chegar em Tiriós. E está lá. Acusam essas organizações, as Forças Armadas, de hostilidade aos índios. Justamente as instituições que mais manifestam solidariedade. Muitas índias e muitos índios viram um médico pela primeira vez, quando chegou lá a Força Aérea, o Exército ou a Marinha. Mas essas instituições são hostilizadas. Os doutrinadores das lideranças indígenas dizem que o problema deles são os brancos, os fazendeiros e os militares. E o Exército. Aí você vai em Tiriós, na fronteira com o Suriname, foi o brigadeiro Camarão que foi buscar índios na Guiana para proteger, para dar médico. A aeronáutica construiu a casa da missão religiosa que foi lá para dar assistência aos índios. Foi a aeronáutica que construiu. Mas o que prevalece é essa acusação de que as Forças Armadas hostilizam, agridem. Eu sei que eu estou abusando do tempo, presidente. Desculpe, estou terminando. Então, senhores, isso é muito sério, porque toca no nervo sensível e exposto da nossa formação. A ideia que se divulga para o menino de classe média, que está na escola, que nós hostilizamos, que nós perseguimos populações indígenas, causa um mal profundo e duradouro à unidade, à coesão social e nacional, importantes para prosseguirmos na marcha e na jornada de construção do nosso país. Eu, sinceramente, sou até suspeito para falar disso, porque a minha cidade, lá no interior de Alagoas, Viçosa, era um aldeamento indígena dos índios cambembes. E no aniversário da cidade, que acontece aos 13 de outubro, deputado Nilson Leitão, a prefeitura e as escolas organizavam um desfile. E desfilavam diversos agrupamentos, e um dos grupos que desfilava era exatamente a representação indígena. E quem não podia comprar uma farda de gala, quem não podia comprar uma indumentária mais cara,
além da solidariedade, podia também desfilar como índio, porque o uniforme era barato, era pouco, né? Você arrumava um cocá de pena e mais uma coisa e você desfilava. E desfilávamos todos nós, os mais branquinhos, os mais moreninhos, os mais mestiços, com um orgulho muito grande de representar os habitantes pioneiros da nossa cidade e do nosso município. Nunca vi na minha comunidade, na escola primária, no ginásio, na universidade, nunca vi a propagação, nem se cultuar o preconceito ou a discriminação. Pelo contrário, vi muita denúncia das injustiças que foram cometidas, né? Mas tenho receio que essa visão da nossa relação com os índios possa estar sendo desconstruída por essa campanha, né, que cava esse abismo entre nós e os nossos irmãos indígenas. Eu acho que o Congresso tem uma responsabilidade nisso, né? O Congresso que deu às populações indígenas todos os direitos e todas as prerrogativas, porque ou nasceram da Constituição ou nasceram das leis aprovadas aqui, tem também a responsabilidade de pôr um freio, né, à ação desagregadora, né, de algumas instituições. Não podemos aceitar isso, né? Não podemos. Acho que o Congresso tem essa responsabilidade de fazer isso pela lei e de fazer isso também pelo debate, pela discussão, como essa que estamos promovendo na tarde de hoje. O Estado brasileiro deve aumentar a sua responsabilidade para que o vácuo da sua ausência e da sua omissão não seja preenchido pelas ideias equivocadas e pela interferência indevida de fatores, principalmente externos. O Estado brasileiro deve aumentar a sua presença e o seu apoio em educação, em saúde, em escolas, né, às populações indígenas. Deve fazer o combate para evitar a segregação. A nossa ideia tem que ser a da integração. A nossa consigna tem que ser a do Marechal Rondon. Integrar. E nós absorvermos das populações indígenas a sua cultura, a sua tradição, a sua herança e a sua contribuição à nossa identidade como nação e à nossa identidade como povo. Bem, deputado Nilson Leitão, eu creio que a demarcação de áreas em região de fronteira com a impossibilidade da ocupação demográfica, da ocupação econômica, da atividade produtiva, é evidentemente uma exposição grave e um risco grave para a soberania do país. Eu não conheço experiência onde isso seja permitido. Não tenho notícia de que haja esse tipo de exclusão, de zona de exclusão, porque na verdade é uma zona de exclusão, em regiões principalmente de fronteira remota, como nós temos no Brasil. Agora mesmo circulou pelo mundo inteiro e o governo da Colômbia chegou a cogitar do chamado corredor Tríplice A, que era o corredor pegava dos Andes, à Amazônia, ao Atlântico, com uma área majoritariamente dentro do Brasil, uma área dentro da Colômbia e uma área, acho que passando pela Venezuela, creio que pela Venezuela. Nós, de imediato, denunciamos, falei com a presidente Dilma, que isso era inaceitável. Esse corredor, o que iria permitir era ser um corredor do narcotráfico. Era isso que ia acontecer. Ou, naturalmente, para a ação de outros interesses que não eram os interesses do Brasil. Então, essas áreas remotas,
transformadas em zona de exclusão, do meu ponto de vista, do ponto de vista da soberania nacional, da segurança nacional, constitui exposição a grave risco que deve ser evitado. Só para rememorar que Vossa Excelência, de fato, ao se preocupar com essa questão da cana na região da Amazônia ou do Pantanal, em 1826 ou 27, uma expedição do Barão de Langsdorff, ao passar pelo Mato Grosso em direção a Rondônia, um dos integrantes perdeu-se ali da expedição e só se reencontrou porque caiu dentro de um canavial. Isso em 1827. E ao cair no canavial, ele chegou à conclusão que havia gente vivendo e morando ali perto, porque como a cana não era uma planta nativa do Mato Grosso, só podia ter sido colocada ali por alguém. E com base nisso foi que ele conseguiu ser salvo e se reencontrar. O padre João Daniel, ainda no século XVIII, fala da plantação de cana no Vale do Amazonas. E no Pará tem uma cidade, Abaetetuba, que é conhecida como Terra da Cachaça. E não é de outra coisa que não seja a da cana. Então, inventaram essa ideia de que não podia ter cana naquela região, até hoje exatamente eu não sei porquê. Eu sou defensor da democracia, dos direitos humanos e acho que o principal direito democrático e o principal direito humano que um cidadão deve ter é o direito a viver num país independente e num país soberano. Quem vive numa colônia financeira, tecnológica, antropológica, cultural, e acha que isso é o suficiente, não pertence naturalmente à mesma natureza de pessoas às quais eu pertenço. Eu defendo a soberania do meu país. Acho esse o bem mais importante a ser preservado e a ser defendido. Acho que é o primeiro direito democrático a ser reivindicado, é viver num país independente. Muitos povos até hoje não conseguiram isso. E pagam e penam exatamente por isso. E o outro direito humano fundamental é também o direito a viver num país independente. Qualquer opinião, qualquer movimento que exponha ao risco esses dois princípios ou esses dois direitos, naturalmente eu não posso estar de acordo. Essa resolução não, da OIT, que foi assumida pelo Brasil, pergunte se os países que zelam por sua soberania assinaram. Os Estados Unidos assinaram, a Rússia assinou, a França assinou, a China assinou. Não, nós assinamos. Porque eu acho que temos uma ideia muito rebaixada do que é o nosso interesse nacional. Há essas correntes que falam em nações indígenas. Há um conceito antigo de nação indígena, mas não como comunidade nacional, como comunidade linguística. Isso, de fato, existe. Só que esse conceito se confundiu de conceito de nação como nação linguística, como nós tínhamos antigamente. Estudava-se isso até no curso primário e no ginásio, né? A G e outras, que diferenciavam os troncos linguísticos existentes no Brasil na época do início da colonização. Hoje, modernamente, se tenta estender esse conceito de nação a uma espécie de autonomia, em que grau exatamente não se define, mas uma certa autonomia. Esse documento da OIT chega, inclusive, a classificar e a detalhar que tipos de direitos seriam esses, né? Eu acho que eles foram forjados não para proteger populações aborígenes, mas para criar confusão. Porque para proteger populações aborígenes já se criou de tudo, né? O rei, aquele rei
da Bélgica, criou uma sociedade dos aborígenes que exterminou 10 milhões de habitantes do Congo. Tá certo? O rei, ele é muito conhecido, alguém aqui vai lembrar o nome dele. Tem inclusive um livro, Rei Leopoldo. O livro se chama O Fantasma do Rei Leopoldo. Rei Leopoldo criou uma sociedade de proteção dos aborígenes e com esse instrumento exterminou 10 milhões de congoleses. Eles desciam o rio Congo fazendo tiro ao alvo. O chefe da missão militar tinha uma cerca de pau a pique, em cada estaca tinha um crânio dos aborígenes. Até que um americano foi lá, descobriu e revelou para o mundo essa tragédia. Então é o seguinte, é preciso fazer uma mediação do que é, de fato, interesse humanitário legítimo e necessário de outros interesses nessas correntes internacionais que patrocinam emancipação, autonomia e causa dos povos indígenas. Eu acho que tem muita coisa autêntica, necessária, verdadeira, humanitária. Há sentimento de culpa e de dívida de setores da opinião pública mundial em relação à omissão pelo sofrimento das populações indígenas, e isso se mistura com interesses geopolíticos, econômicos, sei lá, tantos outros, né? Aquela área da Amazônia, cheia dessas terras raras, minérios raros, tudo ali na Amazônia. Dizem que tem petróleo, que tem aquíferos maiores do que o Guarani, tem de tudo. Então aquilo já gerou cobiça no passado. Aquelas 3 Guianas não estão ali por acaso, no maciço das Guianas, ali. A francesa, o Suriname e a inglesa estão ali porque havia cobiça antiga ali. Já no século XX, no começo do século XX, a Inglaterra nos levou 20 mil quilômetros de Roraima, na questão do Pirara, 1900 e pouquinho já. Então, é preciso estar atento a essa situação.